Vozes da Saúde. Eu descobri, fiz vários amigos, acho que do MBA até hoje, e aí alguém do MBA me chamou para trabalhar no serviço de saúde suplementar, que naquela época para mim era privado. E aí eu fui ser auditora, tá? Auditora de conta, da conta já executada na Amil. Aprendi um monte de coisa, né? Não tinha ideia do que era aquilo, me encantei, tá? Logo depois, a Sul América me chamou, né? Aí eu acabei assumindo a gerência de auditoria da Sul América, então foi aumentando a história e eu fui me capacitando. Mas né? mantinha o atendimento... 32 anos. No Cândido Eu Fontoura. mantive o atendimento. Então, o Cândido, eu fazia assim, eu tinha que cumprir uma carga horária, né? E aí eu fazia, ou eu fazia noturno, né? Com rodízio no final de semana, até que nos últimos 5 anos eu trabalhava só aos finais de semana. Muito legal. Né? Por quê? Porque aquela menina, né, que escolheu lá atrás, né, fazer a diferença, ela ainda mora aqui, né? E aí eu não queria deixar, porque qual que é a grande diferença do que eu faço hoje, que é um impacto muito maior do que eu faço do que eu fazia individualmente no assistencial para agora. Em geral, as coisas que eu almejo, que eu tenho impacto, eu tenho que trabalhar muito tempo, meses, às vezes até anos, para eu ver o impacto daquilo. Quando acontece o impacto, é uma bomba atômica, né? É um mundo de gente, né? Mas no hospital, com o paciente Imediato, né? crítico, é imediato, né? Eu vejo aquilo. Então, para mim, essa coisa de você ver a sua ação é muito importante. E, além disso, né, eu acho que vai muito mais além. Eu acho que ele baliza. Então, eu, por exemplo, da Sul América, eu fui para a Roche, a minha escola, 8 anos. Eu fui Primeira experiência na indústria. Primeira experiência efetiva. na indústria que eu não tinha ideia do que era indústria farmacêutica. Para mim, indústria farmacêutica era o representante que ia no hospital. Tá? É isso, para mim, a indústria. Não tinha... Lógico que eu sabia que fazia pesquisa, etc. Mas o tamanho, a máquina da indústria, como se pensa na indústria, né? A quantidade... Eu lembro que quando eu comecei na Roche, né? A hora que eu vi a quantidade de informação que existia em 2 cliques, para mim foi um divisor de águas. Quanto de ciência tinha ali, né? De ciência. Eu estava na Sul América, gente, um ícone, trabalha de uma maneira muito científica, muito elegante, né? Mas a gente, para conseguir um artigo, naquela época, tá? Estou falando aí de 2004, mais ou menos, né? Era muito difícil. Então, a história de que a indústria levava conhecimento, eu falo que hoje não leva mais, né? Hoje a gente compartilha mais cedo, porque a informação está muito próximo de todo mundo, né? Mudou o mercado, a internet. Quase que uma curadoria, né? Uma curadoria, a internet, acho que mudou muita coisa, mas eu era da época de ficar na fila da Bireme, né? Que é a biblioteca da Paulista, para pedir um artigo. Então, realmente, era uma coisa que eu fiquei alucinada. Né? Eu lembro que a primeira vez, eu fui analisar material promocional. A primeira vez que eu olhei o mecanismo de ação de um lançamento que a Roche ia fazer, de chorar. Eu falei, não estou acreditando que eu estou vendo isso. Era uma coisa, e cada clique, então, para mim, eu fiquei encantada, né? E aí, uma das pessoas do MBA, né, me convidou para um processo seletivo dentro da Roche mesmo, 1 ano mais ou menos depois. E aí eu fui fazer uma coisa, me falaram o seguinte, olha, é o contrário da auditoria, você vai estudar como médica, né? E, ao mesmo tempo, você vai pegar tudo isso de médica e vai transformar isso, né, para a gente falar com uma pessoa, para um grupo de pessoas que naquela época não era tão tão disponível para escutar como é hoje. Tinham muitas barreiras para serem quebradas. E aí eu falei, isso é legal. Porque acho que eu sempre tive a curiosidade, Papini, de procurar entender a dor do sapato do outro. E você tem 2 jeitos de fazer isso, né? Na teoria e na prática. Então, eu fui na prática. Então, assistência, hospital público, né?
mantive assistência, comecei para a saúde suplementar, né? Então eu vi auditoria, tá certo? Depois da saúde suplementar fui para gestão, aí fui para a indústria farmacêutica, que é quem proporciona a tecnologia, né? E foi uma descoberta absurda para mim. E acho que ali eu pude entender qual é o impacto, tá, da gente olhar o todo e não um, né? Mas continuei cuidando do porque ver aquele imediatismo é uma coisa importante. Me aposentei com 32 anos. 32 anos. Sente falta ainda desse assistencial? Sinto. Tá na veia, Por isso eu adoro quando eu vou para congresso ou quando eu tenho dar aula. Esse ano me chamaram para dar 2 aulas, né? E aí estava junto com os clínicos, com otorrinos, com pneumos, né? E aí vou encontrando ex-residente. Uma delícia. Vozes da Saúde.